E aí, tá preparado? Eu tô avisando, hein, que o negócio vai ser intenso agora. A gente sabe que nunca é demais saber uma coisa ou outra. Conhecimento, gente, é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então é aquele ditado não muito famoso e talvez adaptado aqui pelo apresentador. Mais é mais. Eu sou o Benjamin e eu vim te contar sobre coisas não muito conhecidas por aí. E tem desde um objeto que você não pode tocar, senão você morre em segundos, até a cidade que ninguém pode entrar desde a década de 50. Aqui vai uma sequência de 10 coisas que provavelmente você não sabia até 10 minutos atrás. Qual é o objeto que pode matar uma pessoa mais rapidamente? Apelidado com carinho pela equipe que a estudou como a pata de elefante, essa formação estranha foi encontrada em 1986 por uma equipe de cientistas russos. O pé é formado por córium, uma substância semelhante à lava de um vulcão, só que, no caso aqui, a matéria-prima é a substância do núcleo de um reator nuclear. Isso mesmo, gente. É isso que você ouviu. Um fruto nítido que veio após aquele acidente em Chernobyl. O nome vem da aparência que a substância tem, pois de fato parece uma pata de elefante. Só que o mais impressionante é o que essa substância pode fazer com você, mesmo que por alguns segundos. Se você já viu a série Chernobyl, tem uma ideia do que é que eu estou falando. Ao se aproximar da pata de elefante por uns 30 segundos, começará a sentir náuseas e dores de cabeça. Agora, se você ficar exposto por 2 minutos, a substância causará hemorragias internas e muitas dores pelo corpo. Em até 5 minutos, mais ou menos, o que dá metade da duração desse vídeo, você teria contato suficiente para morrer em menos de 48 horas. E vocês nem iam ver os nossos outros itens. Para demonstrar a potência que essa substância possui, o cientista que aparece nessa fotografia morreu poucas horas depois, mesmo depois de usar roupa de proteção. No mundo, não se conhece outra substância tão mortal como a pata de elefante. Mesmo agora, 33 anos depois do desastre, cientistas afirmam que a substância é tão mortal quanto naquela época. Por que ninguém pode entrar ou sair da Cidade 40? Localizada nos Montes Urais, a uns 1.800 quilômetros de distância de Moscou, conhecida também por Chelyabinsk 40, espero que meu russo esteja bom para vocês, enfim. Essa cidade misteriosa só passou a aparecer nos mapas e ser conhecida pelas pessoas em 1992, depois que o presidente russo Boris Yeltsin assinou um decreto que permitia cientistas e pesquisadores explorarem a área. O mistério que pairava sobre aquele local vinha das atividades que o governo soviético realizava ali. Na década de 1940, a Cidade 40 é bem mais fácil que pronunciado que Shell. Deixa pra lá. Então, essa tal Cidade 40 era a sede de Mayak, um centro de produção de material nuclear mantido em segredo até ser descoberto em 1990. A cidade, que até hoje é cercada de mistérios e protegida pelo governo russo, foi palco de diversas teorias de conspiração. O que o governo produzia ali? Seria alguma arma nuclear nunca vista? Por que até hoje é tão difícil entrar na Cidade 40? Se você nasceu ali, provavelmente não poderá sair. Isso porque o governo russo proíbe a saída de moradores da região ou a entrada de pessoas novas. O que se sabe, gente, é que a Cidade 40 foi palco de mais um desastre grave, resultado do planejamento do governo soviético. Então, se alguém te perguntar qual a cidade mais difícil de entrar, pode colocar a Cidade 40 na lista em primeiro lugar. Como é a vida infeliz dos demônios marinhos? A zona abissal, uma camada entre os 4.000 metros de profundidade e o leito oceânico, não facilita a vida de seus moradores, mas não mesmo. Além de viver no completo escuro e na solidão, um desses animais tem o que eu considero de a vida mais triste que se pode ter. Os demônios marinhos, conhecidos pelos cientistas como Ceratidae, já habitam essa zona abissal. Não bastasse isso, a vida dos machos dessa espécie se resume a nascer e encontrar uma fêmea. Caso contrário, morrerão de fome. Basicamente, o macho só pode se alimentar e viver nas costas de uma fêmea como se fosse um parasita. E a gente pensando que já tinha visto o homem folgado independente da companheira, não é não? Já viu um deles? A parte verdadeiramente triste de toda a vida desse peixinho demônio está condicionada. Ele depende completamente da fêmea para se alimentar. Ele nunca poderá se separar. Sua alimentação, sua locomoção e sua vida dependem de sua parceira. Em troca, a fêmea só pede que, quando ela estiver sexualmente pronta, o macho deposite sua substância e a vida segue nesse relacionamento nada saudável para ambas as partes. A vida de um macho demônio marinho
Não é nada boa. O que significa Globster? Você já viu esses vídeos de criaturas muito estranhas encontradas nas praias? Aquelas bem feiosas que ninguém nunca viu? Sabe o que são? Pois é, nem os cientistas têm certeza. Acabam chamando essas coisas de Globster ou de Blobs. O criador do termo Globster, Ivan T. Sanderson, descrevia uma carcaça estranha surgida em 1960 na Tasmânia. Ele descrevia a criatura que achou na praia como sem olhos visíveis, sem cabeça definida e nenhuma estrutura óssea aparente. Alguns desses chamados globsters inicialmente foram descritos como polvos gigantes, mas ao analisar a substância se descobriu que eram carcaças de baleias e tubarões gigantes, mas nenhum estudo conclusivo apontou as origens dessas coisas. Alguns cientistas acreditam que os globsters possam ser parte de uma espécie ainda desconhecida. Eu também desejo que descubram logo o que é. Porém, eu sou muito ocupado para me oferecer para ir nas explorações com a equipe. Você sabe, né? Qual é a maior estátua do mundo? Construir estátuas está diretamente ligado à história humana. Através das eras, construímos diversas celebrações de pessoas ou datas importantes, do Buda, do Templo da Primavera na China, até a estátua do atacante Romário em São Januário. Elas estão por toda parte, de variadas formas e tamanho. Mas, como você está aqui para aprender coisa nova, já digo que o recorde atual de maior estátua do planeta foi feita como uma homenagem a Sardar Vallabha Patel, considerado o pai da Índia moderna. A enorme estrutura está localizada no estado de Gujarat, na Índia, conhecida também como a Estátua da União. O monumento supera em 54 metros o Buda do Templo da Primavera na China, totalizando assim seus incríveis 182 metros de altura. Para edificar a estátua, foram necessários cerca de 210 mil metros cúbicos de cimento, 25 mil toneladas de ouro, 1.700 toneladas de bronze e o trabalho de incansáveis 2.500 pessoas. E aí? Ia querer uma homenagem dessas do seu crush ou da galera do trabalho? O que é o Projeto Livro Azul, que não tem nada a ver com nenhum livro? Não, gente, não se trata de nenhum livro, não. O Project Blue Book foi um estudo conduzido pela Força Aérea dos Estados Unidos com um objetivo bem simples: descobrir quantos aliens eram de fato uma ameaça ao país norte-americano. Na década de 40 e 50, os Estados Unidos viveram um boom nos relatos a OVNIs, que eram os objetos voadores não identificados. Daí, o governo decidiu criar, na base aérea Wright-Patterson, um projetinho para saber melhor o que eram essas coisas voadoras avistadas pela população e também por oficiais militares. Pois é, gente, mas vale lembrar aqui que durante um período como a Guerra Fria, era muito interessante para o governo manter as pessoas no extremo pavor e assustadas. Isso ajudaria a manter a população alinhada e a disseminar um medo junto com uma paranoia sobre o que estava no céu, favorecendo apoio e obediência da população. Não deixa de ser uma hipótese, mas o fato é que o governo americano manteve diversos estudos sobre a possível interferência alien no nosso planeta, o que deu asas à imaginação de gerações com perguntas que até hoje não possuem respostas. O tal projeto Livro Azul, que não tem nada a ver com o livro, virou uma série. Vale a pena conferir, hein? Como funcionavam as competições de caça e luta entre polvos? Não estamos falando de política aqui não. A luta contra polvos, com seu devido L para caracterizar o animal com seus tentáculos, foi uma competição muito popular na década de 50 e 60, onde vencia quem conseguisse mergulhar nos oceanos e pescar o maior polvo possível. E não era nada fácil para esses competidores mergulhar atrás dos candidatos a maior polvo, que inclusive resistiam ao máximo. Olha, para se ter uma ideia do sucesso de tal competição, chegaram a participar da disputa apenas nos Estados Unidos 111 pessoas, pegando um total de 25 polvos. O maior pesava 26 quilos, quase. Depois de comparado o tamanho e peso dos polvos e de um vencedor ser declarado, os participantes tinham a opção de comer os polvos ou liberá-los de volta ao mar. Eu soltava de volta ao mar na hora. Eu nunca gostei de comer coisas com muito tentáculo. O que até hoje se descobriu sobre o raio-bola? Há coisas, muitas coisas que ainda não sabemos explicar, e o raio-bola é uma delas.
Um dos fenômenos mais raros em nosso planeta, o raio-bola é um círculo luminoso que aparece durante tempestades elétricas e que, segundo relatos, parece seguir uma vontade própria, emitindo luz, sons, parecido com um apito, até ir lentamente desaparecendo. É estranho, não é não? O primeiro relato de um raio-bola que temos é do ano de 1638, mas ao longo da história, muita gente não viu um pessoalmente. Por se tratar de um fenômeno que acontece por alguns segundos em uma escala muito pequena, nenhum cientista surgiu com uma explicação completa para o raio-bola. Sabe-se apenas que surge a partir de raios nuvem-terra, que nada mais são que os raios que atingem o chão. Como não se sabe muito sobre os raios-bola, existe um espaço amplo para a nossa imaginação. No fórum de discussão Reddit, incrivelmente, é um dos assuntos mais abordados. Eu gosto de pensar que são portais para outra dimensão no espaço. E você? O que você acha que são? Bota aí nos comentários. Quem é o sapo que é capaz de assustar vários animais com seu grito? Um bichinho irritado e bem nervoso que emite esse som quando está nervoso. O nome científico dessas belezinhas é Breviceps macrops, ou como eu gosto de chamar, meu amigo breve. Mas o que tem de interessante nesses sapinhos? Eles são um dos únicos que passam o dia inteiro escondidos debaixo de 10 a 15 centímetros de areia, saindo só para se alimentar. Eu conheço uns gamers que fazem o mesmo, só aqui na frente do PC, não é não? Quando se sentem ameaçados, meus amigos Breviceps macrops emitem um poderoso rugido capaz de intimidar qualquer um e nada digno dos seus míseros 4 centímetros. Por serem tão pequenininhos e viverem apenas em uma região do planeta, no caso na Namíbia e África do Sul, sua espécie se encontra ameaçada. Como funcionava o emprego de camareiro encarregado de depósitos do rei? Pode parecer que seu trabalho é complicado, mas, na história, uma função como esta aqui é considerada bem desconfortável. Imagine que o rei quer, digamos, fazer o número 2, passar um fax, ou como você quiser chamar. Quem iria ajudar o rei com tal atividade? Sim, gente, o encarregado de depósitos do rei. Com uma espécie de vaso portátil, era esse gentil camareiro quem ia até o monarca para que ele pudesse se aliviar. E no final, a responsabilidade continuava com aquela limpada caprichada no rei, assegurando que tudo estivesse certo. Olha, por mais que se pareça com uma descrição de um trabalho nada digno, era nesses momentos de intimidade do rei que ele costumava compartilhar algumas preocupações e pedir conselhos. Ou seja, era uma forma de ficar amigo do rei, literalmente. Nada glamouroso, eu sei, mas pelo menos já garantiu um certo prestígio, né? Então, ficamos por aqui com os nossos 10 em 10 da semana, trazendo coisas que você não sabia até 10 minutos atrás. Até o próximo, então.